Agora sim, voltamos em definitivo e além. Pois é, cara. Agora a gente vem, vamos botar pra quebrar. O RPG já tá aqui. Mestres anciões também já tá aqui online. Que legal. Bem-vindos. E hoje o papo é com você. Vem pra cá, RPG Brasil. Vamos trocar ideia. Esperar ele entrar. Salve, salve! Foca no mestre! Como é que vai essa força? E aí, cara, tudo bem? Ai, tudo bacana, tudo ótimo. Tirando esse calor aqui Olha, de que legal, 33 que graus em legal. Contagem, Minas Gerais, vou te dizer, Ah, tá tudo legal, ótimo. cara. Legal, olha só. Você falou que jogou. É só uma pergunta minha. Você falou que jogou o Vampiro? Já joguei Vampiro também, é. Eu joguei Vampiro por 3 anos da minha vida. Foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. Foi legal pra caramba. Até live action joguei. Não, eu não fui tão a fundo assim, não. Eu Ah, consegui é? jogar algumas aventuras, algumas crônicas de Vampiro, né? Foram 2 crônicas de Vampiro que a gente jogou. É, E depois eu narrei uma crônica que eu achei assim, deixa eu explorar um pouco do sistema, entender como que ele funciona, Sim. para ficar mais enturmado, né, mais entusiasmado ali com o sistema, conhecer o mundo das trevas. Na época que eu jogava, que é lá em 95, 96, muita gente Nossa! falava do 96, muita gente falava do Vampiro à Máscara, e Não, aí eu tinha uma bombando entrevista com o Vampiro. bombando entrevista com vampiro, né? Bombando entrevista com Muito vampiro, bom, muito bom. né? Os livros da Anne Rice também, né? Que deu a Aham. origem ao filme e tal. O... Aquele filme foi icônico, né? Mostrou assim pra gente o que que era ali a sociedade vampírica. E Sim, o sim. Vampiro à Máscara, ele transformou o RPG no mundo, né? A forma de jogar RPG. Uhum. É, Eu também, eu concordo contigo, cara. Eu gostei muito de jogar. Mas pra gente não entrar mais a fundo nesse papo, porque é um papo gostoso, de falar de vampiro, rende uma outra live, não rende? rende uma outra live, né? A gente pode Então, deixar rende uma até outra live. uma A gente pode até deixar um desafio aqui para os ouvintes, né, para os espectadores. Qual que foi o primeiro clã que você jogou e qual o primeiro clã que eu joguei? Fica aí, ó, o desafio. Ah, legal, legal isso aí, legal. Gostei. Aí, tá lançado o desafio. Se você jogou Vampiro à Máscara, seja ele a Máscara, ou a Idade das Trevas, que é maravilhoso, Oh! fala aí, que depois a gente entra num papo, faz uma próxima live, beleza? Falando só de vampiro. Idade das Trevas, da Idade das Trevas, a Máscara, beleza? Então, vamos à nossa pauta, ok? Tranquilo. Antes de tudo, antes de eu falar a pauta, é que você já falou no início, eu sei, mas se apresenta para o pessoal, fala há quanto tempo que você joga também, e uma curiosidade minha no final, qual o sistema que você está jogando agora? Manda ver. Ah, Todo teu. então vamos lá. Eu jogo RPG desde 1994. E aí eu comecei a jogar o RPG com aquela caixa preta da Grow, que era o Dungeons and No... Dragons, né? Tem Aham. até ele aqui, ó. Mantém ele aí, né? A caixa tá bem detonada, mas ainda tá Mas, jogável, né? A mas última o vez. amor tá aqui, ó. Tá detonado, mas o Oi? amor tá aqui. Né? Com certeza, o amor tá aqui, ó. E Legal, foi uma cara. coisa muito louca, assim, né? Meu nome é Felipe Lutalo. Eu sou professor na rede pública, trabalho também na indústria, sou Ah, escritor, né? legal. Já publiquei 2 livros, né? Um que foi esse camarada aqui. Vai até entrar em pauta de novo, ó. Sede, Contos Distópicos de um Futuro Sem Água, que ele fala Interessante, hein? sobre. Ué, bem interessante. Acho que foi em 90,
no 2015, né, a gente viveu aquela falta de água no Brasil, e a Sim, sim. editora Androva, ela lançou essa coletânea com vários autores, e eu consegui participar, fui convidado, consegui participar, e o conto que eu Uhum. escrevi, que foi o conto Cães, ele ficou entre os 5 melhores, foi eleito um dos 5 melhores do livro. Fiquei Ó, super, super entusiasmado. E aí parabéns. depois, futuramente, muito obrigado. Depois, futuramente, passando por um processo terapêutico, me conhecendo mais e tal, eu resolvi lançar um livro próprio, que é essa belezura aqui, O Almoço de Domingo, que é um livro de contos mais focados nas nossas intimidades, no nosso dia a dia, e como que Uhum. nós, né, nos relacionamos aí com esse domingo, esse dia que é o domingo, que acontece tudo, né? É o dia Sim, é que verdade. você vai na casa da avó, da mãe, dia dos pais, dia das mães, é o dia que se você separa para jogar RPG, Exato. e, enfim, é um dos dias de jogar RPG. Né? Domingo de manhã eu já levantava, preparava a mesa, né? Eu colocava ali o mapa de combate e ficava esperando a galera chegar na parte da tarde, depois do almoço. Então eu já deixava tudo Caraca, pronto, legal. Muito né? legal. Aí, por volta de 2002, eu tive a ideia de criar um site de RPG que se Sim. chamaria RP Games Brasil, mas eu não conhecia nada de HTML. Aí imagina a dificuldade, né? Então eu comecei a criar, comecei a pesquisar, um colega meu começou a me ensinar a mexer com HTML, e aí eu falei assim, Aham. pô, mexer com site e mestrar não tá dando certo não, vou ficar só mestrando. Vou ficar só jogando RPG que é mais divertido. Só que em 2010, aí eu descobri a ferramenta do Blogger. Eu vi que tava assim, a galera, os blogs de RPG crescendo bastante, e aí eu peguei e falei assim, não, vou lançar um blog, né? Eu tô vendo a galera colocando diários de campanha, né? Eu ficava maravilhado com os diários de campanha da galera, né? O pessoal narrando ali como que foram os jogos, as sessões. Eu pensei, vou fazer um blog com diários de campanha. Eu tinha dado uma pausa e voltei a mestrar. Aham. Tinha terminado também foi logo quando eu terminei a faculdade de Química, então já deu uma aliviada também na agenda. E aí Uhum. voltei a mestrar, que eu já mestrava desde 2000 não, desde 95 eu mestrava GURPS. Caraca. E aí a gente voltou com quarta edição e fomos jogar o GURPS Brainstorm. Né? E aí, aí eu comecei a colocar as histórias das campanhas no site, no blog. E aí eu fui vendo que eu tinha muito material, eu tenho material guardado de RPG desde 94. Então eu fui editando algumas Caramba. coisas e fui postando no blog. E o blog hoje já conta ali com mais de 400, 450 postagens. Né? 11 anos com RP Games Brasil. Poxa, parabéns, cara, parabéns. Parabéns, Muito obrigado. porque isso, por mais que seja algo que todo mundo faça, pelo menos a grande maioria faça, né, falar de game, jogar RPG, não, naquela época era complicado, né? Naquela época era complicado. Ou você tinha o conhecimento para tal, como você falou, né, do HTML, que você não sabia. A gente está aqui, ó, pleno 2021. Aí eu te pergunto, eu entendo de HTML? Não, não entendo. Eu não sei o que é isso. Não faço Eu ideia. também ainda não entendo, não. Não, mas assim, eu acho que o que importa, pelo menos para mim, é você amar o que você faz, por exemplo. Se você já ama, já era. Você vai longe, entendeu? Você vai longe. Não há limites para você, né? E, poxa, tanto é que você está aí há 11 anos. Então, eu acho que as minhas palmas para você são poucas. Sinceramente, são um grão de areia no vasto universo. É isso que é, né? Boa. E é bem legal. Gostei disso. E, não menos importante, logicamente, agradecer a todo mundo que está aqui online com a gente aqui agora, incluindo o rapaz que joga comigo também na minha mesa de RPG, mestrou ontem, o Diego. Ó, Bem-vindo aí, Diego. Se tiver pergunta, manda pergunta também, porque, ó, já viu, né? Ah, da antiga, hein? Esse aí é da antiga. Esse tem muita história para cabelo contar. já tá branco. O cabelo já tá E o branco. meu fique branco, o meu tá preto ainda.
Ah, valeu, viu? Passa um pouco pra cá, passa um pouco pra cá. Vamos lá, Beleza, ó, vou olha. mandar mudinha aí, ó. Tô mandando as mudinhas. Pode mandar, ó. Pode mandar. Vem. Vamos falar um pouquinho da pauta de hoje. Vamos lá, ó. É, a pauta, no caso, é quais os três elementos principais para uma aventura? O que você acha quais são os três elementos principais para uma pessoa que está, por exemplo, iniciando a narrativa agora? Os três elementos principais para você que não pode faltar, de forma alguma? Fala primeiro, eu falo depois. Ó, é sempre um desafio, né? Falar assim, quais são os elementos, né, principais para uma aventura. Porque cada grupo vai interagir de maneira diferente. Cada grupo de jogadores Exato. tem uma forma de interagir com o jogo. Mas eu penso que a primeira coisa, antes de tudo, e que fala basicamente em todos os RPGs que eu já li, já joguei ou narrei, é diversão. A Ah, aventura, né, ela tem que ser divertida. Então, sim. assim, né, a gente tem que tirar aquele peso, né, que a gente chega para mesa às vezes, querendo que dá tudo certo, principalmente quem está começando a narrar e quem é velho de guerra também, fala assim, nossa, eu vou fazer uma aventura que vai seguir nos trilhos. Não, os jogadores vão tirar elas dos trilhos, né? Uhum. E é gostoso quando isso acontece, quando você se permite divertir. A mesma coisa os jogadores. Você tem que sentar em uma mesa em que está todo mundo ali na vibe de divertir, né? Sim. Aconteceu uma situação uma vez comigo em que eu estava baseando uma aventura em um joguinho chamado Vandal Heart, do PlayStation 1. E era uma coisa Ah, simples. PlayStation 1, era coisa simples. A galera tinha que entrar em uma vila e recuperar uns ídolos. sim. Só que era um feiticeiro maligno que aliciou o grupo, né? Porque eles tentaram lutar contra esse feiticeiro e foram derrotados. E aí o feiticeiro pegou e falou o seguinte: ó, vocês vão pegar os ídolos para mim. Ou é isso ou é a morte. Mas para ter Nó. certeza que vocês vão, tomem esse veneno. E entregou um pote de veneno para cada um. Cara, né? Eram três jogadores na mesa, dois entenderam a jogada. Eles Sim. pensaram assim, né? Os nossos personagens já estão mortos, né? Só que a gente ganhou uma sobrevida aí, ó. Que a gente foi derrotado, a gente perdeu. Aí um Sim. tomou veneno, aí o outro teve a ideia de passar uma lábia no mago. Aí o Uhum. terceiro jogador pegou e falou assim: eu não vou tomar o veneno. Aí o cara falou assim, o mago com ele: mas se você não tomar, você será morto aqui. E aí ele virou e falou assim: pode me matar. Aí ficamos assim, né? Eu como mestre, os outros dois jogadores que já tinham resolvido a vida deles, a gente ficou meio assustado, né? Porque tipo assim, pô, o que tá pegando? O que tá acontecendo? E aí eu falei assim, tá, então o seu personagem foi morto, né? Aí ele virou, me entregou Aham. a ficha e falou assim, olha, eu não tô me divertindo, que eu tô com uns problemas pessoais, e se é pra passar por desafios no jogo, eu não quero. Eu quero ir pra casa. Aí eu falei assim, olha, eu entendo que você tá com problemas pessoais, você não tinha falado isso com a gente, então já que você não tá divertindo, é melhor não jogar. Mas aí Sim, vai pro concordo. segundo elemento que é essencial em uma aventura, que é uma das principais coisas na aventura. A aventura ela tem que ser desafiadora, né? A gente sai ali de casa, reúne com os nossos amigos, porque a gente quer viver uma Sim. aventura, né? Sim, E com esse certeza. desafio, né? Esse desafio, ele é um desafio que ele é calculado em todos os jogos, né? Nesse Sim. desafio, como todos os jogadores ali conhecem a regra do jogo, a gente sabe que ninguém vai estar exposto a um perigo mortal físico, um perigo real, né? É um personagem que está ali no jogo que você está interpretando, né? Sim, Então, assim, sim. na aventura tem que ter conflito o tempo inteiro, né? Então, para ela ser engraçada, para ela ser divertida,
né? Além da diversão, né, das risadas que tem que ter, ela tem que ter conflito e ter que desafiar os jogadores. Aí Sim. eu falo assim, o conflito pode ser entre os personagens dos jogadores, né? O conflito pode ser envolvendo situações que não tem combate, que é a Uhum. situação mais engraçada e desafiadora daquelas pontes medievais que só passa uma carroça, e Sei. aí chegam dois carroceiros no centro da ponte. Aquilo é um desafio, né? Pô, o grupo Aham. precisa atravessar para o outro lado, né? Mas o cara não quer ceder Ele- espaço. É um conflito, né? E aí abre espaço para interpretação. Sim, E sim. por Até fim, porque, o combate. E exato. por Até porque quê? o conflito, ele não precisa necessariamente ser feito somente na pancadaria, né? Não precisa ser somente feito na porrada para matar um ou outro, não. Aqui, ó, a mente. Não sabe pensar? Pensa direitinho, com calma, entendeu? Tenta um diálogo. Agora, se for inevitável, aí é outros 500. Até porque acho Com que certeza. apelar pra É. pancadaria acho que é o último recurso, cara. Ou às vezes, dependendo do personagem, se for o bárbaro, né? Ou se tiver fúria, o primeiro. Uhum. Mas assim, Pois é. é muito legal pensar nisso, né? Que o RPG ele te dá liberdade para você decidir como que você quer enfrentar aquele desafio. Uhum. E às vezes fugir é enfrentar o desafio, né? Se você Sim. encontra um Tarrasque, um dragão Ah, aí de 100 anos de idade, né? eu rasgo a ficha. Eu rasgo a ficha. Você Tarrasque? pode falar assim, tem um Não. buraco, eu viro kobold, eu viro kobold. Eu posso entrar em um buraco aqui, esconder, né? Exato, exato. Exato. De- deixa essa força da natureza passar e aí a gente volta pro jogo, né? É o clássico. Mas aí, Chegou, ó. Com o tempo sai, eu vou fazer outra coisa, deixa o Tarrasque cair. Não chamei ele, a gente sai de fininho, exatamente, né? Então, né? assim, a aventura ser desafiadora, né? O mestre e os jogadores trazerem desafios para as mesas, né? É interessante. E eu acho interessante também é que os mestres e os jogadores não precisam ficar presos à regra. Certa Sim. vez eu propus um desafio para os jogadores, que era o seguinte: eles tinham que fazer uma viagem de muitos quilômetros, e eles estavam no cenário do GURPS Sandstorm, eles estavam em uma cidade que a guilda de ladrões era muito forte. E a guilda Uhum. controlava um portal mágico. Uh, Então eles tinham duas opções. Olha, a gente pode negociar com a guilda para usar o portal, ou Aham. a gente faz toda a viagem a cavalo, a pé, da melhor forma que a gente conseguir, né? Mas, assim, né? A galera sempre quer encurtar o caminho, né? É aquela coisa dos contos de fadas. Eles acreditam no Aham. caminho mais fácil. Aí foram pra guilda. Chegaram lá na guilda, era uma taverna tal, todo mundo, né, bebendo, né? Aí um dos jogadores vira e fala com o resto do grupo assim: não façam nada. Aham. Ele levanta e vai para a próxima da mesa do chefe da guilda e fica lá só observando. Um outro jogador, que era um ladrão, né? Era um ladino, ele falou assim: ah, você acha que eu não vou fazer nada? Levantou e foi para a mesa do chefe da guilda e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, a gente quer usar o portal, sabemos que você tem um portal, contou a história, ela inventou uma mentira. E aí Aham. o chefe da guilda pegou e falou assim: não, claro, o portal ele está aberto a todos os meus convidados e vocês na minha casa são meus convidados. Mas tem que passar por um teste. Vocês têm que vencer um jogo contra mim de Mancala. O jogo de Mancala, ele é um joguinho, né, africano, em que você Sim. vai contando os feijões e vai dispensando em uma vasilha. Quem terminar o jogo com mais feijões ganha a partida. Aí, o que, que a Caraca. galera pensou, né?
Ah, simples. Era GURPS, minha inteligência é 13, uma jogada de dados eu ganho. Aí eu peguei e coloquei o jogo na mesa. Eu montei Ah, o pô, jogo ao de vivo, uma. ao vivo. Ao vivo, coloquei o jogo. Eu falei assim, nós vamos jogar. Aí os caras, mas a gente Quebrou não vai todo rolar mundo. dado, não? Aí eu, não, Quebrou a todo gente vai mundo. jogar. E Cara, aí eu falei assim, eu passei horas, né, dias, na verdade, sim. jogando no celular para aprender. Então eu conhecia todas as táticas. Eu era o chefe da guilda, né? Aham. Bem, o placar ficou 2-1 para o chefe da guilda. Eu sei que essa E. sessão, né, ela terminou com aquele jogador que falou assim, não façam nada. Ele pegou e saiu, né? Como os jogadores perderam, eles tiveram Sim. que executar um trabalho para o chefe da guilda. Aí esse jogador que não se envolveu, ele saiu, foi na venda, voltou com uma pá, uma picareta e uma corda. Aí ele falou assim, ó, aí os meninos perguntaram para ele, mas por que você trouxe isso aí? Não, a corda é para vocês escalarem a muralha do castelo que agora vocês vão ter que invadir, que era Aham. o castelo do sultão, né? Eles iam ter que fazer um roubo. A pá e a picareta é para me abrir a cova de vocês. E acabou a sessão assim. E ele falou assim: vocês vão morrer, vocês vão morrer. Eu já trouxe a pá e a picareta para abrir a cova de vocês. Enfim, então você pode propor desafios que não é simplesmente rolar os dados, né? Sim, sim, concordo. Usa a criatividade, usa a Sim, criatividade. E no combate, né, que todo mundo gosta, né, que também ele tem que ser desafiador. sim. Ultimamente eu estou acompanhando algumas lives de RPG e uma coisa que vem me incomodando um pouco é aquele combate que é só atacar e defender, né? Atacar e defender. Então eu solto magia, rola um dado, né? E não tem mais. É como se fosse o. Se a gente for fazer um paralelo com o videogame, lembrando lá do PlayStation 1, do Final Fantasy VII, em Final que Fantasy quando VII, entrava, eu ia falar isso, lembra, mas eu fiquei meio entrava no empolgado. modo de combate, aí ficava o boss, os três personagens, aí eles atacavam, depois o boss atacava. Então fica um jogo muito Sim, assim, que eu tô percebendo. E aí você pode criar como mestre alternativas. Por exemplo, quando eu estava me preparando aqui para a live, eu imaginei que os jogadores teriam que enfrentar um golem de barro. sim. Em uma caverna, por exemplo, só que do lado da caverna ali tem um lago, né? Barro e água é uma coisa que não dá muito certo, né? Porque você vai desfazer Aham. o barro. Se os jogadores tiverem a ideia de atrair o golem para dentro da água, né? Eles conseguem superar o combate, né? Sem ter que gastar todo o tempo da aventura no atacar e defender. Então você pode criar alternativas para os jogadores mesmo no combate de ter estratégias no jogo. Sim, Então concordo. assim, tem que Rapidinho, ter rapidinho, desafios. Diga. rapidinho, rapidinho. Pessoal, todo mundo que tá entrando, tem gente entrando pra caramba aqui agora. Poxa, brigadão todo mundo que tá participando aí, tá? Espero que vocês estejam curtindo. Esse cara aqui já me fez rir pra caramba, cara. E, sinceramente, muito legal estar recebendo ele aqui. Agora, fale o terceiro elemento, o mais importante. Tá? O mais importante dentro de um RPG, de uma aventura, é ter espaço para interpretação de papéis. Porque o jogo é esse, tem interpretação de papéis. Então, independente do sistema, se é o Dungeons and Dragons que tem os alinhamentos, se é o GURPS que Interpretação. traz ali as desvantagens e peculiaridades, se é vamos pensar aí, o vampiro, né, que traz ali o conceito e a natureza, né, Principalmente o vampiro, até. tem que ter espaço para interpretar. E o mestre, Sim, ele tem que interpretar os personagens dele, se permitir interpretar, né, e os jogadores também interpretar com os sim, claro. NPCs, interpretar entre eles. Então, isso é que dá ali a imersão dentro do jogo, né? Quando você começa a pensar no jogo
que você é uma outra pessoa, que você é aquele personagem, a aventura ela ganha uma outra, um outro patamar. Ela fica muito mais Sim, é uma profunda, outra né? visão. Uma outra É visão. outra visão, né? Na hora que o personagem ali, ele tá na cidade, e a cidade dele está sendo atacada, né? Muitas vezes o jogador vai só falar assim, olha, eu me alisto para o exército, né? Ah, mas aí você corta aquela coisa, né, de início de aventura de taverna, que fala assim, ah, vocês foram contratados, eu estou contratando vocês para uma missão, defender a cidade. E os Sim. inimigos estão na porta da cidade. Aí os jogadores viram e falam assim, tá, quanto que você vai me pagar? Cara, você vai morrer. Se você não entrar no exército, junto com a cidade, você vai morrer, porque lá fora tá um grupo de Greenskin, ou os elfos que estão com raiva de alguma coisa e querem vingança. Ou se você é uma vila de Anã, tá os humanos lá tentando invadir a vila, invadir o forte. E os Uhum. jogadores começam a negociar, né? Então, assim, então perde aquela interpretação, porque fica uma coisa muito no jogo, né? Só game, né? E nem sempre é assim. Não precisa ser assim. Sim. Sim. Então, eu acho que ter o espaço para interpretar no jogo é primordial. E permitir se divertir com isso. Teve um caso que foi assim: o grupo entrou em uma caverna. E eles tinham que encontrar um dragão, né? Eles queriam lutar com o dragão, né? Aham. E quando eles chegam na caverna, em um determinado ponto da caverna, tinha um Uhum. precipício dentro da caverna, lá embaixo tinha um lago. Eita. Aí pegaram a pedrinha, soltaram a pedrinha, 20 metros de altura, calcularam lá assim, por alto. Aí, beleza. O dragão aparece na embaixo assim do lago, né? Começa a colocar a cabeça para fora do lago. Aí o guerreiro do grupo era um bárbaro, pulei, pulei com a espada e vou cravar na cabeça do dragão, né? Mas nessa queda toda aí de 20 metros de altura, ele não foi muito bem sucedido. Ele deu a espadada, Sim. mas ele não conseguiu segurar e caiu na água. E ele não sabia Eita. nadar. Aí No. beleza. Aí o resto do grupo desesperou, né? Porque o resto do grupo não queria lutar. Era só o bárbaro que queria lutar. Tinha um necromântico. E esse necromântico estava montado em um centauro que ele transformou em zumbi. Um centauro que eles mataram e ele transformou em zumbi. Aí ele Aham. virou pro centauro e falou assim: siga o bárbaro! Aí o centauro deu só um pinote assim, ó, e pulou lá de cima, 20 metros. Detalhe, com o necromântico nas costas, né? A galera começou a rir, a gargalhar e falou assim: meu Deus do céu, não é possível que você fez isso. E o necromântico, Ah, não, mas eu ia descer, mas eu falei antes. Tá, agora, meu filho, você está em queda livre, né? E aí o grupo teve que se virar porque o necromântico também não sabia nadar, né? E o zumbi eita. também foi estatelado na água, no lago, afundou. Mas enfim. Então, assim, a gente reuniu todos os elementos, né? A questão de ser Sim. divertido, de permitir rir das situações, mesmo em Call of Uhum. Cthulhu, né? Que é um cenário ali mais pesado e tal, de horror, mas tem espaço para riso, para diversão. Ser desafiador era um dragão no meio de um lago subterrâneo. Então tinha a questão da escuridão, tinha a questão de o dragão estar a 20 metros de distância, né? Só que abaixo. Tinha a Ah, questão do lago e a interpretação, né? Os jogadores tinham que falar o que ia fazer e a gente interpretou cada um. O Bárbaro era sanguinolento, né? O Macunaíma Games colocou aí, ó, a estupidez mata mais do que a espada. é verdade. É. Realmente. Pois É é, é né? o ditado malcaviano da Idade das Trevas. É, viva pela espada, ande pela espada, tropece pela espada, morra pela espada. Nossa, Vampiro Idade das bem, Trevas.
Não Bem é? profunda essa passagem malcaviana aí, hein? Bem profunda. Malcavianos, né? Como não amá-los? Ó, acho que você já tá dando spoiler de qual que é o seu clã, né? O primeiro clã que você jogou. Não, não, não. O primeiro que eu joguei, eu não posso dar spoiler, pô. Tem que ser na próxima live. Agora não. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Ó, mandaram aqui, ó, o... Como é que é o nome do rapaz aqui? Cadê? Aqui é o Macunaíma. Aqui, ó, ele disse assim, ó. Como diz o ditado, emerge ou morre. Cara, cruel. Cruel? Cruel. Aí mandou aqui Essa também, foi mas eu cruel. não tinha falado já, né? Cadê? A estupidez mata mais do que a espada. É. São bárbaros, cara. São bárbaros. É padrão. Fazer o quê? Aqui tem Ah, o meu legal, grande ué. amigo Quarto que está online também. Muito obrigado por você estar online. Espero que esteja gostando desse papo. Tá muito legal, cara. Estou me divertindo bastante. Deixa eu ver. Ó, esse ditado era bom, bem corriqueiro na nossa mesa. Né, Felipe? Aí, falando com o Felipe aí. Quem é Felipe? Você, né? Então, Felipe, sou eu. A Macunaíma Games é o canal lá do José, meu amigo. O José, ele é designer de jogos. Lançou Opa, recentemente aí por legal. financiamento coletivo o Pequenos Aventureiros, que é um RPG para ser jogado com criança. Então, o José ele está sempre fazendo esse trabalho de base, né? De atuar lá na base e trazer novos jogadores. E aí ele era um dos Sim. caras que jogavam muito na minha mesa, né? E era um dos que mais ria da palhaçada de todo mundo. Era um dos caras também que desconcertava ali nos personagens. Ah, mas isso que é legal. Agora eu vou falar os três importantes para mim, tá? O primeiro, para mim, que é bem importante, se você mestre ou novo ou jogador que está sendo mestre agora, não se importe com o roteiro. É necessário que você crie um roteiro para que haja uma história, né? E assim como também é necessário de você ter uma variante de história para a sua história principal. Porque o jogador, ele não vai seguir aquele caminho que você colocou 100%. Nunca, nunca o roteiro na sua vida, aquele que você criou com carinho, passou as noites assim, ó, criando olheira, vai ser seguido 100%. Não vai. Porque é como aconteceu com o Felipe aqui, ó, que ele colocou toda uma situação lá, chegou lá na hora, o cara falou, não, pode me matar. Isso pode acontecer, cara. Isso pode acontecer. Mas um bom mestre, ele não gosta de matar personagem. Ele deixa que o destino faça isso. Ou seja, o dado, não o mestre. Eu não Dados. acho justo o mestre matar um personagem porque ele quer. Isso pra mim não é mestre. Isso pra mim é, sei lá, é alguém que tá querendo zoar com a arte. Pra mim é isso. Entendeu? Para mim, o segundo grande elemento do RPG é você não ficar pegado à regra, à mecânica do jogo. Entendeu? A mecânica do jogo ela tá aqui para te auxiliar, mas não significa que você, mestre ou jogador, tem que ficar a todo instante parando a sessão e falar: "Pera aí, mestre, deixa eu ver se eu posso fazer ou fulano pode fazer". Ah, não, olha só. Aí a história não anda, meu amigo. Não anda. Não seja advogado de regra. Dê valor à história que o seu mestre criou. Entendeu? Dê valor ao seu background, cara. Entendeu? E você, mestre, dê valor ao background do seu jogador. Porque muitas vezes o background que ele criou não é usado. E isso eu acho muito triste. Sinceramente. Já aconteceu comigo. Eu fiquei muito puto da vida. De verdade. E eu acho que o terceiro, importantíssimo para mim, ele falou, e eu vou repetir, é a interpretação. Se você não interpreta, não há porque você tá controlando um personagem oco. É um personagem oco, você não tem feeling ali nele, entendeu? Interprete o personagem. Mas como que eu tô falando, o interpretar o personagem? Não é interpretar, mestre, o meu arqueiro pegou o arco dele, colocou na seta e disparou.
Isso não é interpretar, não. Para mim, isso não é interpretar. Interpretar é você levantar da mesa, é você mostrar pro povo, é se empolgar, sabe? Se sentir o personagem, incorporar o cara. Eu acho que isso não pode faltar. A interpretação é algo muito valioso. Eu falei na live passada, Felipe, com... Passada não, uma outra atrás ainda, que foi até com o rapaz do Regra da Casa, que a gente falou um pouco disso, né, sobre a origem do RPG e tal. Falamos sobre o Brownstein também, né, que foi o método lá usado antes do RPG e tudo mais. A live está postada aqui, depois é só dar uma olhada. Que assim, eu acho que para mim, o primeiro ponto, o primeiro ato RPGístico do mundo chama-se teatro, né? Eu acho que o RPG nasceu ali, no teatro, sabe? Nasceu, pode ter sido no Egito Antigo, na Grécia, na China, tantos anos antes de Cristo, não importa, mas o RPG nasceu ali. O RPG é o quê? É interpretação, né? Então eu tenho certeza que o RPG só existe porque alguém, um santo, um Deus, em algum momento da vida chegou e falou, poxa, eu vou interpretar esse cara, porque eu gosto, eu acho legal. Não quero aborrecê-lo. Não quero aborrecê-lo, Deus. Foi até Dionísio. Não quero aborrecer Dionísio. Mas eu quero mostrar ao público como que ele faria, entendeu? Para eles. E tanto é que quando o tal entrou, ele deixou todo mundo boquiaberto lá, todo mundo ficou com medo, até, né, segundo a história e tudo mais. E eu acho que isso é bem legal. Então, por favor, aqui ó, mão junta, por favor, interprete. Interprete. Interprete, porque você vai estar fazendo um mestre feliz. Interprete, cara. Tá bom? E vai estar isso, se fazendo feliz também. Não né? é? E vai estar se fazendo feliz também. Nessa questão de você comentou que nem sempre, né, o script, não se apegar ao script, o Macunaíma Games lembrou da história aí, ó. A primeira aventura que eu mestrei para eles era uma aventura épica, tipo Senhor dos Anéis, só que eles tinham que encontrar o Santo Graal de Cristo. Santo Sudário, meu Deus, tô lendo aqui. Nossa! Aí, o que rolou? Ele foi e ele era um orc. Ele era um orc. Ah, não. Ele não era cristão. Tá valendo. Tá bom, tá valendo. Beleza. Eles entraram em uma dungeon lá, que era uma igreja antiga, e encontraram, na dungeon lá, encontraram uns bugbears, né? Uhum. E um dos aliados dele foi, infelizmente, passou pro outro lado, né? Morreu. Aí, beleza, tinha um corpo lá em cima de um mausoléu lá, coberto com um pano, né? Um pano velho e tal. Ele falou assim: ó, eu joguei esse corpo no chão, coloquei o meu companheiro em cima e cobri com um pano. Vambora, bora embora. Então, bora. Algumas sessões depois, né? Aí eu fiz uma alusão. Aí o grupo parou assim, caramba! Nós enterramos um orc com o Santo Sudário, né? E a galera começou a rir, falou assim, não é possível que a gente foi tão burro nesse ponto. Eu disse, não, gente, vocês estavam interpretando os personagens. Pô, era um orc, era 3 orcs e um bárbaro. Nenhum deles era cristão. Ninguém conhecia a lenda, né? Essa lenda cristã. Por que eles iriam desconfiar que aquele corpo ou aquele pano poderia ser o Santo Sudário? Não, e o mais legal é que tipo, não houve metajogo, né? Não houve metajogo, exatamente. Não houve metajogo. Assim, bem legal. Né? Quando eles chegaram lá pro cavaleiro que contratou eles e tal, e eles contaram que o templo era em formato de cruz. Era uma igreja, né? Formato de cruz e tal. Aí, eles tipo assim, claro que eles perderam parte do ouro da aventura, né? Porque imagina você recuperar uma relíquia sagrada para os cristãos, né? Mas o jogo continua,
né? E não precisa, né, virar para os jogadores e falar assim, não, mas vocês vão deixar, que aí é o meta-jogo do mestre, né? Não é só o Aham. jogador que faz meta-jogo, o mestre também. Não, mas vocês perceberam que aquele pano, ele é um pano diferente. Pô, mas você não tem nenhuma mecânica, você não tem nada. Se os jogadores não falarem assim, olha, eu quero investigar esse pano, né? Sim. Será que é justo dar essa dica para os jogadores? Né? Não, deixa a coisa. Nossa, vocês têm que procurar ali na pedra, quem sabe tem alguma chave escondida embaixo daquela pedra, algo escondido. Não precisa dessas dicas. Talvez quando Aham. está começando a jogar, legal, você vai ensinando os jogadores ali a explorarem os personagens, as cenas. Com o tempo, não tem necessidade e deixa o pau quebrar. Exato. Mas é sempre isso, deixar a coisa seguir, né? Deixar o desafio seguir. E toca a aventura para frente, né? Vamos Isso aí. divertir. Concordo. Bora. Ó, a próxima é. Durante a narrativa, isso aqui é interessante, acho que dá até polêmica. Ó, durante a narrativa, o que vale mais? Ser um mestre severo ou se deixar influenciar pela amizade? E aí? Caramba, hein? Então, pergunta difícil, hein? Ó, na mesa todo mundo é amigo, né? Todos os jogadores ali são amigos, ou pelo menos você quer fazer amizade com todo mundo. Numa mesa que você não conhece ninguém, tá narrando pela primeira vez, você tá fazendo Aí amigos. eu tenho. RPG Aí eu é um encontro social, né? Tem esse cara aqui, ó, que é o Vampira Máscara, né? No Caraca, eu tinha capítulo essa mestre desculpa, cara. dele, no capítulo do narrador, ele fala que, tipo assim, o que que leva um grupo de jogadores a jogar RPG? Uma Uhum. das coisas, um dos motivos é o encontro, né? Você Sim, tá sim, entre amigos, né? sim. RPG Por é muito sociável, tempo cara. é social, né? Ele é um evento social. Sim. E por muito tempo, né? Os jogadores que participavam da minha mesa falavam que eu era o Messi Carrasco. Mas eu queria entender, né? Porque eu nunca matei um jogador, um personagem do jogador. Era Uhum. sempre, né? Os dados, né? Sempre os dados. Então, assim, eram as ações dos personagens que levavam ali a uma determinada situação e às vezes o dado não cooperava. Sim. Eu não sou muito a favor, né, de aventuras que elas sejam totalmente equilibradas, né? Eu lembro assim, ó, quando eu Olha o comecei a jogar o comentário Dungeons aqui, and ó. Dragons, Dungeons and Olha o Dragons falou comentário. TPK ajuda a forjar fala, caráter. Um comentário. oi? TPK ajuda a forjar o caráter. PPK ajuda a forjar o caráter. É por Perfeito. aí, né? Depois a gente tem que anotar essas máximas aí pra gente colocar Com certeza. na próxima live. Mas, Eu tipo, acho. é o seguinte. Ah, diga. Ah, Não, diga, não, eu ia termina. falar. Não, eu ia falar assim, Então, eu não sou muito fã de aventuras, né? Que você sempre dá uma vantagem para os jogadores, Uhum. né? Ah, eu vou criar uma aventura equilibrada. Lá no Dungeons and Dragons, né, a primeira edição da Grow aqui no Brasil, ela falava o seguinte, eu achava bem interessante a regra. Os monstros de encontro aleatório são de 1 a 3 níveis inferior ao do personagem. O boss, o chefão, é 3 níveis superior ao dos personagens, da média dos personagens, né? Uhum. Então, isso traz um equilíbrio no jogo, que é o seguinte: os personagens bucha de canhão, né? Os NPCs bucha de canhão, às vezes os jogadores vão matar muito rápido e vão ganhar confiança. Quando É. chega no boss, né? Aí a coisa fica difícil. Sim, Agora, sim. imagina ser tudo equilibrado. Esse equilíbrio é um equilíbrio que eu acho que é bom, né? Uhum. Você cria situações fáceis, cria situações difíceis, Sim, né? sim. E lança os desafios para os jogadores.
E aí o desafio ele pode ficar mais difícil ou mais fácil, dependendo de como que os jogadores vão interagir, Uhum. como que eles vão tentar vencer aquele desafio, né? É... Agora, você não precisa criar a aventura toda equilibrada. Então, eu sempre fui muito real dentro do cenário, né? Eu sempre privei ali pela interpretação, né? Sim. Então, se o cara, Cyberpunk, eu adoro os cenários futuristas, né? Cyberpunk é um dos que eu mais gosto. Então, se o cara, né, ele não aguenta pressão no Cyberpunk, né? Já teve sessão minha que na primeira cena caiu uma granada dentro do carro da galera. E aí eles tiveram que se virar com essa granada, né? Aí teve Caraca. gente pulando para fora do carro, né? E a granada Momento. falhou, né? A granada falhou, né? Mas na hora que a granada caiu, eles, putz, e agora? Tem neguinho, aí teve camarada que pulou para fora do carro, teve um que parou o carro e tentou sair, teve um que tentou pegar a granada e jogar para fora, e na hora que ele jogou a granada era fake. Mas Caraca. a pressão estava ali. Então era O isso que falava, que os desespero. jogadores falavam. O desespero estava ali, né? Aí isso que a galera falava, pô, Felipe, você é um mestre muito carrasco, né? E eu não dava mole para ninguém. Não dava mole para namorada quando estava na mesa, não dava mole para amigo, não dava mole para jogador novato. Era todo mundo igual e todo mundo ia passar pelos mesmos desafios. Então Isso eu aí. acho que eu priso mais ali pela jogabilidade, pelo jogo, né? É igual futebol. Eu, Dentro das quatro linhas, você dá porrada. Do lado de fora, você só toma cerveja. isso aí, concordo, concordo. Eu acho o seguinte, que tipo, dá pra você ser meio termo, sabe? Dá pra Uhum. ser um mestre severo, sim, com certeza, até porque se você não for um mestre severo, você é um mestre piadista, você é um bufão, né? Tem que saber pôr ordem na mesa e deixar o pessoal, mostrar pro pessoal que a narrativa tá ali. Sessão é sessão, vida real, não tem nada a ver, né? E eu acho que tem que ser assim, firme nesse termo. Agora, sim, eu acho que também não precisa ser necessariamente severo o tempo todo. Por exemplo, o personagem pegou e falhou num teste. Já aconteceu isso. Falhou num teste de, por exemplo, de fortitude no D&D, né? Fortitude lá para resistir ao veneno e tudo mais. A pessoa tirou um. Caraca, você não quer que o personagem morra. Aí o que eu faço? Joga de novo. Caiu um de novo. Caraca, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Aí eu vou lá, tal, faço alguma coisa para tentar ajudar o personagem. Porque existe aquele momento em que se um personagem morrer, todo mundo morre, né? Porque gera Uhum. aquela desmotivação do pessoal. E por incrível que pareça, isso não é mentira. E o Felipe está aqui para comprovar, porque ele também é mestre. Se um desmotiva, o dado começa a cair baixo, a pessoa começa a se ferrar. Cara, é uma onda de atrocidades atrás da outra. E isso leva, É a infelizmente, ao fim energia. da campanha, não é? E isso é um É grande a ponto aqui, ó. energia. Tem que descer a bundona mesmo, caraca, Tem entendeu? uma Mas situação que essa é aconteceu na minha mesa. Francisco, você tocou em um ponto que eu acho interessante. Nem toda falha crítica precisa matar o personagem. Uma Não, falha claro que não. crítica em um determinado ensaio, em um determinado teste, né? Eu confundi na química com RPG. Em um determinado teste, ela pode ser uma alavanca, um motor para uma cena. Então, Sim, sim, teve uma situação que os jogadores estavam em viagem no campo, fantasia medieval, e resolveram fazer acampamento. sim. Só que eles estavam tão pilhados, né, com medo de tudo, né, de toda a situação em volta, assim, o que podia acontecer, que aí eles Uhum. resolveram fazer, não, vamos procurar um lugar seguro para a gente acampar. Aí eu falei assim, tá, mas como é que vocês vão procurar? O que vocês estão procurando? Ah, uma caverna,
um lugar mais alto, é isso que a gente está procurando. Aí eu falei assim, tá, faça um teste de sobrevivência, né? A mecânica do GURPS, ela traz lá a perícia sobrevivência. Sim. E aí, na mecânica do GURPS, ela fala o seguinte, que se alguém tirar uma falha crítica em uma coleta, por exemplo, numa coleta de alimentos, usando sobrevivência, ele pegou alimentos envenenados e distribuiu para o grupo, e o grupo todo se envenenou. Mas não era o caso, né? Eles estavam procurando, né? Eles estavam procurando um local seguro. Aí eu falei, beleza, vocês encontraram uma caverna, né? E no meio da noite, essa caverna desmoronou e lacrou vocês dentro da caverna. Só que os cavalos e os seus itens, né, que estavam fora da caverna, assim, foram mortos, foram soterrados. Uhum. Então ali, já criou uma cena agora de sobrevivência. Pô, a gente tem que tentar encontrar um outro caminho por dentro da caverna. A gente perdeu os nossos suprimentos, né? A gente vai escavar? A gente vai cavar? Será que a gente vai ter oxigênio para isso? Será que o mago Caraca. consegue usar a magia dele para movimentar a terra e criar pelo menos uma entrada de ar? Então, os dados permitiram, uma falha crítica permitiu que a aventura caminhasse por um outro viés, né? Mas Sim. ela sempre está continuando. Agora, se eu viro para os jogadores e falo assim, ó, vocês teve falha crítica, a caverna caiu em cima de vocês e vocês morreram. Isso não é divertido, né? Porque você gasta muito tempo preparando a aventura, os jogadores gastam muito tempo fazendo personagem, Sim, gasta-se sim. muito, gastar no sentido de investir. Você investe muito tempo participando da aventura e por causa de uma Sim. jogada de dados, você pega e fala, o personagem está morto, né? Então, assim, é usar esses elementos para a aventura ficar mais divertida e mais interessante. É o famoso males que vem para o bem. Os males que vêm para o bem, isso aí, ó, né? Cara, Hoje o a gente outro está ponto aqui. filosófico. É verdade. É o RPG, cara. É o RPG. Cara, o outro ponto aqui é esse aqui, ó. O que mais te fascina no RPG? A coisa que mais, sabe, é aquilo que te trouxe para esse mundo. Então, eu entrei nesse mundo de RPG achando que RPG era um videogame de tabuleiro, né? É Eu vi uma verdade. reportagem, eu vi uma reportagem no jornal Hoje falando do primeiro encontro internacional de RPG, e aí eu fiquei fascinado, né? Nossa, mas como é que um jogo desse que conta a história, o personagem sobe de nível, né? E aí na hora que eu tive contato mesmo com RPG, né, é igual namoro, né? Enquanto você tá ali no Tinder, nas redes sociais, ou tá ali só na troca de olhares, né? Aham. Tudo é aquele amor platônico. Você acha que é Sim. maravilhoso. Mas na hora que você encontra a pessoa, aí é aquele amor real. E aí é a hora que você se apaixona ou você muda de caminho. E foi isso que aconteceu comigo no RPG. Na hora que eu comecei a jogar, o que mais me fascinou foi justamente essa possibilidade do encontro. De você estar Ah, com legal. outras pessoas, né? E estar se divertindo junto e criando uma história juntos, né? Sim. O Macunaíma Games colocou aí no chat a possibilidade de criar histórias juntas. E as histórias não é a história, a história do mestre, não é a história do jogador A ou do jogador B, né? É uma Aham. história que acontece em conjunto. E aí, assim, essa liberdade de ação no RPG foi a coisa que mais me fascinou. A possibilidade de ser livre em um jogo, né? E de criar, né? Te levar a Sim. criar, criação. Ah, legal. E para Caramba. você, o que você acha aí que é mais fascinante no RPG? Cara, que eu acho, assim, primeiro, o que me trouxe pro mundo do RPG é um filme que duas coisas na verdade, né?
Primeiro foi um filme que marcou a minha infância e é um filme, assim, bem antigo, né? Já que eu era pequeno aí. É um filme chamado A Lenda, interpretado por Tom Cruise. A Esse foi o Lenda. primeiro filme de fantasia que eu vi na minha vida, cara. E é um filme que marcou tanto a minha vida na época, que é um filme que, tipo, só de lembrar, a nostalgia já aquece meu coração, sabe? Porque é uma coisa tão boa, tão simples, é uma narrativa tão pura, tão mágica, que eu me senti ali no local. Embora seja um pouco assustador até para uma criança na época, porque não sei se você já viu, mas tem um demônio lá, chifrudo e tal. É Uhum. um filme, assim, para criança assustador. Mas eu me achei fascinado com aquilo. Né? Eu acho que não pelo conteúdo, porque a história é boa, é básica, mas é muito boa. Mas pelo ambiente mágico da situação toda, né? Então foi isso que com certeza não me trouxe, mas me despertou para esse mundo de fantasia, né? Agora o que me trouxe mesmo de verdade para o mundo de RPG, por incrível que pareça, foi o livro O Conde de Monte Cristo. Eu li o livro No, O Conde de Monte maravilhoso, Cristo. maravilhoso. Eu li o livro Conde de Monte Cristo. Quando foi um pouco tempo depois, eu comecei a descobrir o que era RPG. Começaram a me mostrar e tudo mais, mas um pouco. Ainda era canhada, né? Não era muita minha. Tanto é que eu vim começar a jogar RPG bem tarde, com 15 anos, 3D&T. 3D&T. Mas aí, antes disso, eu já havia jogado um RPG chamado Utopia D10. Não sei se você chegou a conhecer. Acho que era até Não, brasileiro não o conheci sistema. não. Cara, legal Vou pra caramba. procurar. Uma revistinha. Uma revistinha, acho que, sei lá, acho que tinha 20 páginas só. Mas era muito bom, sabe? Foi o que me despertou de vez para RPG. E eu acho que a graça do RPG, para mim que sou mestre hoje em dia, falando como mestre, é a criação. É a criação, não a criatividade, mas a criação. Você conseguir criar algo que já existe, né? Você conseguir dar uma originalidade, dar uma identidade ao que você cria. Eu acho que isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu sou um aspirante a escritor. Eu tento escrever alguma coisa. Eu tenho alguns livros lançados numa plataforma chamada Wattpad. Tá lá. Eu escrevo Ó, sobre fantasia. High então fantasy que você eu é escrevo. escritor. Então você é escritor. Eu sou fascinado, hoje em dia eu sou fascinado por escrever histórias, cara. Eu gosto. Eu estou desenvolvendo a história de um amigo meu, que é a história do pai do personagem dele. Sendo que o pai do personagem dele era um vilão. E ele nunca soube disso. Aí ele está me ajudando a desenvolver essa história. Está sendo, assim, uma coisa maravilhosa. A gente troca ideia e tudo mais, está sendo muito legal. Entendeu? Mas eu já tenho outros livros lá na plataforma e tudo mais. Só que eu acho que a graça do RPG, como eu mesmo tinha falado, você falou primeiro antes de mim, é a interpretação, né? Você Uhum. viver algo que você não pode, mas que consegue te atrair atenção, consegue fazer você esquecer os seus problemas e consegue, sabe, Sim. te deixar durante a semana assim. O jogador, pô, mas eu acho que ele vai fazer no seu... Não, não dá. Eu já fiquei assim, imaginando o que ia rolar, entendeu? Então, eu acho que essa é a graça. O RPG é o feeling. É o feeling que não se cria. É o feeling que surge. É o feeling que te aquece. Para mim, isso é o RPG. Entendeu? Minha esposa tá aqui Entendi. perto de mim. Ela joga RPG comigo, ela é da minha mesa. Ela joga com uma Ranger e já faz anos, já narro há 9 anos a campanha. E, cara, é muito gostoso. É muito gostoso. A gente tá sem narrar durante alguns dias, mas em breve eu já tô pra voltar já. E, poxa, ela vira e mexe, tá sempre falando. Pô, queria estar jogando. Queria jogar. Você não vai narrar, não? É até engraçado às vezes, cara. Olha, E assim, né? Mas fazer o quê? O mestre entrou em... Como é que é? Em férias? ouviu a reclamação? Mestre também tem férias, né? É, cara. Aqui, ó, são horas de narrativa, a garganta, como é que fica? Ó? Fica doendo, pô. Fica Então doendo. também é só RPG, cara. Entendeu?
Ó, tem outra pauta aqui também, que é. Cadê? Como foi interpretar seu primeiro personagem? No caso, como jogador. Como mestre não Então, conta, só como jogador. então, como mestre, né, que foi em Vampiro, como jogador que foi em Vampiro, é, foi a primeira vez que eu senti na pele, Sim. né, aquele arrepio assim na pele do que os jogadores que jogavam na minha mesa sentiam. Ser um mestre, eu falo assim, que é um dos trabalhos mais fáceis que tem na mesa. Porque você conhece o enredo, então você vai controlando ali o jogo. Não é aquele Agora, 100% de mistério, né? exatamente. Agora, para o jogador, né, é, tudo pode mudar a qualquer momento. Né? Sim. Você está em um acampamento seguro e ele pode ser invadido por orcs. Você está no Uhum. caerno de um lobisomem e, e uma criatura lá das sombras pode invadir e acaba com seu caerno e tudo mais. Então, Um rastejador Nexus, por exemplo. por exemplo, né, o jogador, ele fica. Para o jogador, tudo é imprevisível. Sim. E às vezes eu, como mestre, eu ficava assim, não é possível que eles não estão vendo a saída. A saída tá ali. E eu me segurava para não falar. Como Tu já jogador, eu torceu? não enxergava a saída. Tu Eu já entrava chegou em a torcer alguma vez desespero. assim como mestre? Ah, Para um jogador, tipo, já chegou a torcer alguma vez como mestre para um jogador? Por exemplo, por exemplo, a situação tá ali, o item tá ali, por exemplo, mas ele tem que derrotar o cara para pegar. Você quer que ele pegue? Você já torceu pro jogador para ele derrotar o chefe, o boss, todas as assim, vezes. alguma vez? Ah, Todas as vezes. E assim, muito legal, cara. a minha torcida, muitas vezes, ela é transferida para narração, né? Uhum. Então o cara tá. é, ele vai dar um golpe e tal. Aí eu já narro o golpe dele, eu peço para ele narrar de uma maneira mais fantástica e tal. Aí eu falo com ele, não, coloca fé nesses dados aí, manda ver, você vai derrotar esse cara agora. E É, aí, na hora que cai lá o um, né? Tipo assim, eu jogava muito GURPS, né? Caia lá, por exemplo, um 666, né? Que é o número da sim. besta, falha crítica. Você fala Aham. assim, meu Deus do céu, esse cara não vai conseguir, né? Cara, Então tem eu uma torço muito postagem para os aqui. jogadores. Tem Hum, uma postagem aqui no Insta, né, nessa conta mesmo, que eu tava prestes a. Eu não lembro o que, é que eu tava fazendo, mas acho que eu tava prestes a tentar resistir a um golpe fulminante. Eu tinha que tirar. Acho que era. Cara, era baixo. Cara, menos de 10 que eu tinha que tirar para resistir. Pô, fácil. Só que a pressão do pessoal não, na verdade não foi eles. Eles tinham que hum. tirar alto o valor para resistir. Só que eu não lembro quem era. Eu sei que a pessoa pegou o dado e começou. Aí veio um do lado. 20, 20, 20. Apareceu outro. 20, 20. E começaram a gritar 20, 20. Filho da mãe me tira 20, cara. Na hora ali, todo mundo começou a gritar. Eita, cara, bagunça. Foi muito legal, cara. Foi eu? Pô, muito Ou legal. foi? Ela vai explicar melhor porque eu não lembro. O pessoal estava torcendo para o vilão não tirar um dado alto. Aham. Aí o pessoal juntou Foi um. tira um. Aí Tira caiu um. um. Caiu um, então. Não foi 20, foi um, então. Eu me ferrei. A Aí, união fez a força naquele momento. Os ah, astros, né? O cara ali, vai, ele vai tirar um. É muito legal, cara. Muito legal essa é, parada. e é legal você, como mestre, estar ali torcendo para os jogadores também. Não é sendo Sim, injusto. sim, sim, Não é sim. sendo Porque o injusto com os mestre não é vilão, né, NPCs, cara? né? O mestre Porque não é ali é uma vilão. coisa aleatória, né? Ali é uma coisa aleatória. Então, tipo assim, é um resultado de dado, né? Isso aí Então é mesmo. legal torcer. Aí, ó, minha mulher acabou de falar aqui, ó. Eu falei, né, que o mestre não é vilão. É Ela, sim, ai, é sim. fica puta comigo. Mas então, ó, aí cadê que eu falei? Deixa eu ver aqui.
como foi interpretar o seu... Então, chegamos ao fim. Mas, cara, de verdade, muito bom falar contigo, cara. Diverti demais. E, Cara, foi bom assim, mesmo. só para finalizar, qual a dica que você dá para o jogador ou mestre? Pode ser filme, pode ser série, anime. Você assiste anime? Não, não costuma assistir. Com certeza, também, ué. Opa, aí é dos meus aí. Bate aqui, pô. É legal Pô, pra caramba, cara. Pô, vejo anime né? até hoje também, cara. Sou fãzão. Minha esposa tava até vendo comigo aqui ainda agora. E Olha, eu eu acho que é legal chorei. a dica que você dá para inspirar não só o jogador, mas como o mestre também. Uma inspiração, uma dica de inspiração. Ó, uma dica de filme, né? Eu dou a dica daquele filme, acho que ele se chama Cru, que é um filme antigo também, em que Kron? tinha. Hã? Cru. Kron? É, isso mesmo. Que tinha uma torre, que essa torre, ela nunca. Era Ah, uma torre sim. maligna, que ela Kron. nunca ficava O cru, rapaz da cru. estrela. O Que tem rapaz da aquela estrela. estrela, né? Ai, É, uma, maravilhoso, cara. é um O típico Ciclope. grupo de RPG, né? O Ciclope, cara. Aqui, ó. O Ciclope. É Oh, maravilhoso esse filme, cara. não vou dar, Muito apesar do bom. filme ser antigo, eu não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler, né? Assista, Eu só vi vale a esse filme pena, pequeno. Eu só assisti né? esse filme quando era pequeno. Hoje em dia eu não Não, consigo mais ver televisão assim. Felizmente. você acha no YouTube, você acha no YouTube, YouTube você acha Sim, tudo. sim, sim. Um- O próprio e, Willow, eu até minha indicação aqui é o filme Willow, na Terra da Magia. Eu assisti ele pelo YouTube e a qualidade está tá maravilhosa. E o filme é ótima. de Eu também 89. assisti, perfeito, né? Muito bom, Tá cara, muito perfeito. bom. Um filme simples com Uhum. uma narrativa padrão. Mas assim, o encanto, eu acho que o encanto do filme é tanto que você passa a gostar de ver o filme. Sabe? Eu acho bem legal. E eu nem tinha ideia, eu fui ter ideia com a minha esposa esse dia que ela assistiu comigo. Que o Val Kilmer tá no filme. Eu não sabia, Não, eu também não sabia, eu não né? sabia. Eu quero o Val Kilmer no filme, cara, O novinho. Valkyrie é E, novinho, poxa, né? muito, muito, e eu curti bastante. Achei bem legal. Então, no caso, essa é a sua dica, então. Então, assim, a Cru. minha dica é o cru, né? Uma dica que você deu, né? Que eu estava acompanhando no Esquenta aqui, que é o Sim. seguinte: leia livros de RPG diferentes daqueles que você está jogando, né? Aí. Porque às vezes nenhum dos livros, naquele sistema que você quer jogar, né? Ele não te dá um elemento para você entrar no clima. Esse livro Sim. aqui, ó, Cyberpunk 2020, né? Eu nunca joguei ele, nunca Esse é- joguei. Só que eu tinha, na época, né, eu jogava o Cyberpunk. Sim. E aí, as minhas aventuras, elas não tinham nada a ver com Cyberpunk. Na década de 90 aqui no Brasil, 94, 95, 96, a gente não entendia muito bem o que, que era ser cyber e punk. Ou as minhas Aham. aventuras eram muito punk, ou as minhas aventuras eram tipo viagem no espaço, né? A Aí, quando eu nível, peguei a esse nível livro que é, aqui, a nível que é a Alien, por nível, exemplo. não, muito menos do que isso, era a nível tipo Guerra nas Estrelas, né? Star Trek, Então é muito né? maior que isso, pô. Porque Pois o é, Alien mas não comparado a tinha, Star Wars é bem simples. pois é, só que não tinha aquela pegada cyberpunk, né? E Uhum. aí, quando eu peguei esse livro aqui, um colega meu tinha comprado, e aí nesse livro tinha um capítulo mestrando cyberpunk, tem um capítulo, né? Que falava as dicas de como narrar cyberpunk. Aí falava assim, Cara, que ó, legal. não pare nenhum momento. Primeira dica, né? Ó, primeira dica, conheça o mundo. Então mergulhe no gênero. Aí tinha uma lista de filmes cyberpunk, uma lista de livros que eu fui pesquisar e ler. Aí eu entendi o que era cyberpunk. Olha que Segundo, legal. não pare nenhum momento.
jogue rápido e duro. Aí eu, caramba, o que que é isso, né? Aí ele explica que é tipo assim, Modo frenético, você né? tem que, é frenético, você tem que colocar os jogadores em situações de ação o tempo inteiro. Aí no finalzinho do parágrafo, que aí assim, matou, né? Matou. Falei assim, ó, se pararem para descansar, assalte-os. Se eles não podem suportar a pressão, não devia estar jogando Cyberpunk. Mande-os Nossa. de volta para, para esse bonito roleplay de elfos felizes e pássaros que cantam. Cara, eu falei assim, então assim, não dá para você narrar Cyberpunk com uma visão de Senhor dos Anéis, Não, né? nunca. Não, Nunca. não dá, é outro esquema. Então, na hora que eu li o Cyberpunk 2020, as minhas aventuras ficaram super hardcore, né? Então, essas são as duas dicas que eu dei. Veja filmes, indico Cru para fantasia medieval, indico Ghost in the Shell para cyberpunk e leia outros RPGs. Mas um adendo aqui. Ghost in the Shell ou anime. Não O o filme. anime, não o filme, Não o o anime. filme. Filme não. O anime. Tá? E é todas as temporadas, porque todas uma acaba sendo melhor que a outra. É incrível. Tá? Exatamente, né? Bom, minha dica é o que eu já tinha falado até, o Willow na Terra da Magia. É bem legal, o enredo é super básico, mas é bem jeitosinho, bem, sabe, bem cabe no bolso. É bem gostoso de se ver. Aham. E é legal, uma coisa que eu até falei com a minha esposa, que é uma coisa que nós não vemos hoje em dia. O filme é inteiramente a história de um anão tentando salvar uma criança, né? E eu não sei se eu acho que eu não estou errado nesse ponto. Isso me lembrou duas coisas bíblicas até. A primeira da Uhum. criança, né? A da Sim, criança lá está sendo caçada, né? Que tem a marca que vai fazer isso e aquilo e tal. Beleza. E a segunda foi a criança sendo salva como? Sendo jogada no rio. exatamente. Isso é muito A bíblico, história de cara. Moisés, né? É Exatamente. É Moisés? Moisés, né? História de Moisés. É Moisés. Eu tinha perguntado para ela se tinha sido José. Ela, não, foi, acho que não, foi Moisés, né? Acabou de confirmar. Foi isso mesmo. E é bem legal, porque assim, não é uma referência pesada, é uma referência simples. Mas tá ali, né? E casou muito bem com todo o enredo da história. Eu gostei bastante, cara. Já tinha visto quando era Tem criança, mas vi de novo, foi bonzão. Pois é. Esse filme me lembrou isso. Tem um outro filme que tem uma passagem muito parecida, que é o Warcraft Beginning, o encontro entre É dois mesmo? mundos, Sim, né? Então, no filme também tem uma passagem muito parecida com essa passagem do Willow e a passagem de Moisés. Então, sim. independente das religiões e tal, o que eu acho interessante é que qualquer material é fonte de inspiração. Qualquer material, né? Aham. Quem lê o Silmarillion, a história de Turim Turambar, vai lembrar do conto de Jó, né? Do livro de Jó, lá da Bíblia, né? Então, sim, você pode aproveitar elementos de vários lugares, né? E daí fazer uma história super fantástica. Vamos aí. Te mostrar um negócio aqui. Ó, Os Filhos de Húrin, Contos Inacabados, Senhor dos Anéis, Silmarillion. Silmarillion? É o Exatamente. Silmarillion. Silmarillion, o Hobbit, Uhum. a história de Beren e Luffy e a história da queda de Gondolin também. Eu tenho a saga completa do Anel. Não, E aqui maravilhosa, maravilhosa. são outros livros que me inspiram também bastante, entendeu? Eu gosto muito de uma pegada eu gosto muito de uma pegada de fantasia. Eu gosto bastante. Mas eu também sou muito apegado
a isso aqui, a esse homem aqui, HP Aham. Lovecraft. HP Eu gosto Lovecraft. muito, 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 muito de horror, cara. Eu gosto bastante. Tanto é que eu tenho um livro que eu escrevi, tá lá na plataforma do Wattpad, chamado Guatwa. Eu criei o universo, criei as raças dentro do mundo que eu criei também. E isso aqui Caramba. tá em peso lá, Lovecraft. Eu gosto muito, É. cara, e é tipo os dois lados da mesma moeda, sabe? Que é a fantasia de um lado e o horror cósmico do outro, né? Aí eu acho Uhum. que isso casa bem. Só que você também tem que saber medir as coisas, porque botar tudo exagerado também não fica tão legal, não. Então a minha segunda dica para você, jogador e mestre, ou jogador que está querendo ser mestre, porque o mestre nunca deixa de ser mestre depois que ele vira. Esse é um fato. É isso. É fato. Não se, é como eu falei antes, ele falou agora e eu repito. Não fique preso apenas ao sistema que você ama, tá? Dê uma olhada em outras coisas também. Não lê quadrinho? Passa a ler um quadrinho, entendeu? Ah, mas eu não gosto de ler quadrinho, eu prefiro ler livro. Leia livro. Gosto de ler romance? Leia romance, entendeu? Faça esse tipo de coisa, porque no final das contas, toda a informação que você pega passa a ser um conhecimento que você pode usar na sua mesa, entendeu? E eu acho que toda informação é válida, independente se ela é com fundamento, ou se ela é ordinária, ou se ela aparentemente não presta para nada. Mas é uma informação, Mas é entendeu? uma informação. Assim como você nunca na sua vida, jogando RPG, não deve deixar de atuar, de representar seu personagem, nunca, em hipótese alguma, deixe de ler, porque isso vai te favorecer pro resto da sua vida. Isso é muito bom. Tem mais alguma coisa a falar, Felipe? Pode falar, porque eu vou encerrar, mas eu Olha, quero chave de ouro. tá. Queria convidar todo o pessoal aqui do Foca no Mestre, nosso RPG, a entrar lá no blog RP Games Brasil, né? www.rpgamesbrasil.com.br. Tem muito material lá, interajo com o blog, né? No YouTube também tem a minha página que eu estou dando algumas dicas, lá no Instagram, né? Então, assim, eu estou em todas as redes sociais com RP Games Brasil. A gente vai andando por aí. Acima de tudo, eu gostaria de te agradecer muito, né, pelo convite. Isso. Eu acompanho a sua página desde que era só Nosso RPG, né? Caraca, E sempre assim, sério? eu ficava olhando, né? O cara, a galera joga RPG, você ali no quarto com o computador, todo mundo sentado no chão às vezes, né? E o pau quebrando e todo mundo se divertindo. E eu ficava ali horas e horas ali consultando a sua página, olhando a sua página, dando os likes. Mas assim, gente, olha como que o RPG permite a galera se divertir, né? Sim, Então, assim, verdade. se divirtam, né? Acompanhem o Foca no Mestre e visitem lá o RP Games Brasil. Esse é o meu recado final. Eu estou um pouco com vergonha agora. Que, pô, então você acompanha a gente há muito tempo, Há muito cara. tempo, bastante tempo. Caraca, cara, estou lisonjeado, de verdade, em estar falando com você, porque você já mostra por si só que tem uma bagagem enorme, tem um conhecimento maravilhoso sobre o nosso mundo, né? O nosso mundo, infelizmente, fictício de RPG. E, cara, eu tenho muito a agradecer por você ser fiel com a gente, ainda tá aqui, entendeu? Nessa conta com a gente, sabe? Vocês que estão aqui na nossa página aqui do Foca no Mestre, vão lá, dão uma olhada na página do RP Games Brasil, porque o conteúdo do cara é bom, entendeu? Eu vi algumas coisas, porque, sabe, infelizmente sabe como é que é a vida corrida, mas eu consegui ver algumas coisas. Gostei por demais o papo com você, Felipe, de verdade. Estou muito agradecido, entendeu? E tenho certeza que esse nosso encontro é o primeiro de vários, porque eu deixo assinado aqui na internet, eu quero uma próxima live
com a gente falando só de vampiro. Só de vampiro da Oh, Idade das Trevas à Máscara. Vamos falar de Sabá, vamos falar de Camarilla, lobisomem, mago, vamos falar de tudo. Mas isso é numa próxima live. E você que está vendo a gente, está curioso, quer participar? Quando a gente for fazer de novo, a gente te avisa. Pessoal, esse foi o grande Felipe. Palmas para você, parabéns. palmas para nós, para nós. De verdade, muito obrigado por você ter participado, ter aceitado, tá? Vou tentar já fazer uma próxima aqui pra gente poder falar sobre o vampiro, de repente para semana que vem, se for o caso, mas aí a gente vê isso depois, tá? De verdade, muito obrigado, cara, valeu mesmo. Vocês que viram isso até agora, esse foi o Felipe, RP Games. Vai lá, se inscreve e vê o conteúdo do cara, porque vale a pena. RPG, Felipe, forever! RPG Forever. Isso aí. Agora, uma pausa para foto.